Estamos de volta, esse é o Ponto com News e hoje para conversar sobre gestão com Vanessa Gaspari. Vanessa, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Mais uma vez a gente no tema, né, ligando o colaborador, a rotina, a produtividade. Agora a gente vai entrar numa coisinha um pouquinho mais chata do ponto de vista tanto de saúde quanto de produção, que é o estresse ocupacional, como você havia mencionado. Pois é, estresse ocupacional. Estresse a gente fala bastante, né? Toda hora a gente até fala, né? Eu estou estressado. E é uma palavra comum, a gente usa e às vezes a gente incorporou na nossa rotina, numa situação assim, você ficou no trânsito, você fiquei estressado. Você não precisa nem do diagnóstico do psicólogo. Não precisa, não entra tanto nesse contexto, mas é porque a gente usa essa palavra de uma maneira mais globalizada, até pelo peso que ela tem. Né? Ela tem uma origem inglesa, que ela significa força, pressão. Aí a gente se apropriou dela na área da saúde e começou a utilizar o que o pessoal de engenharia utiliza ao submeter um material sobre estresse. Quando submete um material sobre estresse para verificar qual a resistência que ele tem. Então, submete a uma pressão, a uma força, ver o quanto ele aguenta. Se a gente jogar isso para a gente, fechou, né? Então, quanto a gente aguenta de pressão, quanto a gente aguenta de cobranças, né, dessa rotina que a gente tem hoje. E levando isso para o ambiente de trabalho, a gente acaba... Claro que no dia a dia, né, a gente também passa por essas situações, mas no trabalho a gente tem que verificar a nossa capacidade de recuperação diante desse estresse. É porque exigidos todos nós somos. O tempo todo. Né? E qual a capacidade de cada indivíduo a sobreviver melhor dentro de cada pressão que são exercidas sobre ele. Então a gente falou esses dias de líder, de cobranças que esse líder tem. Esse líder é um indivíduo que ele realmente tem uma maior capacidade de resistência a esses agentes estressores. Então, nós temos indivíduos que são um pouco mais frágeis e indivíduos que têm uma capacidade maior. Mas o estresse, ele faz parte da nossa rotina, não só por como a gente já incorporou esse termo, né? Não só por situações corriqueiras, mas ele faz parte porque é um mecanismo até de defesa. Até para que a gente possa reagir. Exatamente. Então, se eu imaginar um indivíduo na idade da pedra, ele já passava por estresse, ele tinha que fugir de um animal. Então, o nosso organismo, quando ele é colocado à prova de uma situação que a gente coloca como primeira fase, a fase de alarme do estresse, a fase onde você consegue reagir de uma maneira positiva, o resultado final disso, seria, de repente, fugir desse animal que iria te atacar. Vamos jogar no ambiente de trabalho. Não dá para fugir do trabalho, Às vezes Vanessa. não dá, né? Não tem como. Mas aí você tem uma pressão e essa pressão ela vai ser positiva porque ela vai fazer você reagir. Então são liberados hormônios, é algo natural, o nosso organismo vai liberar um hormônio que ele vai aumentar o fluxo sanguíneo e te fazer ter uma potência maior de energia. Tanto para resolver problema quanto para fugir. Claro. Né? Então a opção dentro do ambiente de trabalho é dar metas para esse indivíduo conseguir atingi-las, né? Prazos. Essa cobrança, ela é produtiva enquanto você, submetido a esse estresse, produz o que precisa produzir, mas depois que você saiu dali, você está recuperado. Então, uma boa noite de sono, uma atividade física, momentos com a família. Essa primeira fase, ela é uma fase recuperável. Se a gente passa para uma segunda fase, que é o que a gente chama de fase de resistência, eu não consigo simplesmente com uma noite de sono me recuperar. Eu me sinto cansado, eu tenho uma perda de memória. Então a gente começa a ter um prejuízo pelo estresse. Exatamente. Estresse, digamos, uma certa dose normal, necessário até. Exato. A partir do momento que a gente, só tirando uma noite de sono, não consegue se recuperar, a gente começa a ter sinais de problema. Exato, a gente entra nessa fase de resistência, onde entra aquilo que eu te falei, a diferenciação entre os indivíduos que sabem lidar melhor, possuem ferramentas onde ele consegue lidar melhor com esses agentes estressores do que outros. E é nessa fase que a gente acaba se diferenciando, não ficando nela e tendo uma facilidade maior de sair e continuar sempre nessa primeira. Ou a gente começa a adoecer cada vez mais. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem em torno de 70% dos atestados ou afastamentos médicos ligados a fatores estressores no trabalho. 70%? É um índice bem alto. Muito. Né? De cada 10 afastamentos, 7 estão ligados a elementos estressores. E se nós pegarmos o Brasil, nós somos o segundo país mais estressado
do mundo, perdendo para o Japão. Mas o japonês, qual a diferença? Nem é tão produtivo assim, Vanessa. Exatamente. A diferença é, o japonês ele é extremamente produtivo, ele é extremamente competitivo e ele tem uma tecnologia que o faz querer cada vez mais melhorar mais. Nós queremos buscar essa evolução no desenvolvimento tecnológico, de produtividade e competitividade, mas ainda a gente não tem todos os recursos necessários. Então a gente tem que estar tentando sempre dar um jeito naquilo e fazer muito mais força do que, né, comparado ao estilo da produção desse japonês, que a gente está tendo como base. Os números são alarmantes. Se a gente pegar, tem uma amostra de um estudo em Campinas, onde 32% dos entrevistados estavam em estresse excessivo. E é interessante a gente falar um pouco da questão da mulher nesse ambiente. Sim. 19% eram mulheres, e dessas mulheres, 73% eram mulheres que trabalhavam, tinham marido, filho, então elas tinham essa jornada tripla. E então, assim, hoje a gente tem o homem que é muito estressado, a gente ouve se falar muito pelo ambiente de trabalho, mas o homem ainda ele se resguarda um pouco em relatar os sentimentos. Né? Então, algumas pesquisas onde a gente fala menos, reclama menos, ele talvez. Se demonstra, nesse sentido, sim, se demonstra mais resistente para mostrar essa força. A mulher, ela acaba falando um pouco mais. Então, às vezes, até em algumas pesquisas a gente não faz uma avaliação física mais aprofundada, e tendo apenas uma entrevista, a gente fica... a gente percebe que o nível hoje de estresse, tanto com o homem quanto com a mulher, ele é muito alto no trabalho. A Organização Mundial da Saúde relata que 50% dos casos de morte são decorrentes de estresse. Por quê? Quando a gente entra na terceira fase, que é a fase de exaustão, a gente começa a entrar num processo de doença mesmo. Gastrite, aumento da pressão arterial, muitas e muitas vezes o indivíduo acaba sendo internado, sendo afastado, né, perda de memória e não tem uma recuperação. Ela tem um prejuízo que se instala. Você já falou da pressão alta, isso tudo certamente resulta em várias doenças cardiológicas. Com certeza, o índice maior de infartos e até mesmo para quem tem uma predisposição a alguma doença como câncer, vários estudos relatam que o estresse proporciona isso. Aí a gente tem que parar e pensar assim, tá, mas o que eu vou fazer? Sair do emprego? Então imagina essa mulher com jornada tripla, ela vai largar o marido e os filhos, fugir. Né? Não é essa a ideia. A ideia é aprendermos a lidar, saber qual é a nossa capacidade e a partir daí buscar ações no dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida, que vai refletir positivamente nessa questão do estresse. Então, alimentação... Sempre. Atividade física é super importante, então o indivíduo tentar buscar e ter isso como não só uma válvula de escape, mas entra de novo numa questão do nosso organismo, é algo físico. É porque a atividade física, sabidamente, gera hormônios que dão satisfação, prazer. Com certeza, a incorporar isso na sua rotina, sabendo que não é simplesmente que vai refletir no seu corpo de uma maneira geral, mas na sua saúde física e psíquica. Porque quando a gente entra nessa terceira fase, a gente já tem uma característica não só de problemas físicos, como eu mencionei, mas a gente acaba dando diagnósticos psiquiátricos. Né? Claro. O acompanhamento é necessário sobre isso. É muito comum a gente ouvir no meio de trabalho a síndrome de burnout. Né? O burnout é assim, queimar-se, esgotar-se. E esse indivíduo ele chegou no limite máximo. Né? Ele não consegue até mesmo ter algumas reações normais frente a alguma situação. Que um médico, quem é da área da saúde, professores, são os que mais possuem síndrome de burnout. Eles começam a lidar frente a algumas coisas e a pessoa fala assim, nossa, como ele é insensível. Não é que ele é insensível, ele está num nível tão alto de estresse que ele começou até a se desprender dessa questão de ter essa ligação com o indivíduo e também tomar para ele as dores, né, a compaixão, enfim. Não que ele não tenha a questão técnica funcionando, tem. Mas ele arrumou alguns mecanismos onde ele acaba se afastando de tudo. E é importante esse olhar para esse indivíduo também se tratar, né? Assim como todos nós nesse ambiente de trabalho. Né? Muito bem. Vanessa, até semana que vem. Obrigada, bom dia. Falamos com Vanessa Gaspari, falamos hoje sobre estresse ocupacional, algumas orientações para você entender um pouco o que acontece quando estamos submetidos ao estresse dentro do ambiente profissional e como essas diferentes fases podem levar-nos até o esgotamento e doenças mais severas. Bom, com essas informações termina o Ponto com News. Uma excelente quinta-feira para você. Amanhã a gente se fala. Até lá.